Súmulas do STJ. Súmula 201. Os honorários advocatícios não podem ser fixados em salários mínimos. Súmula 202. A impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. Súmula 203. Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau nos juizados especiais. A Corte Especial, na sessão extraordinária de 23 de maio de 2002, julgando o agravo regimental, deliberou pela alteração do enunciado da súmula 203, a redação anterior, e resolveu que vai ficar com a seguinte redação: não cabe recurso especial contra decisão proferida nos limites de sua competência por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Ou seja, se os órgãos de segundo grau dos juizados especiais decidirem fora dos limites de sua competência, então caberia recurso especial. Súmula 204. Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. Súmula 205. A Lei 8.009 de 90 aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência. Súmula 206. A existência de vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Súmula 207. É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. Súmula 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Súmula 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Súmula 210. A ação de cobrança das contribuições do FGTS prescreve em 30 anos. E aí nós já aprendemos que não, que é em 5 anos mesmo, porque o STF assim decidiu. Súmula 211. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO. Súmula 212. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. Esta súmula foi alterada passando a vigorar com a seguinte redação: a compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar. Súmula 213. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito de compensação tributária. Súmula 214. O fiador, na locação, não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Súmula 215.
A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita a imposto de renda. Súmula 216. A tempestividade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria e não pela data de entrega na agência do Correio. Súmula 217. Não cabe agravo de decisão que indefere o pedido de suspensão da execução da liminar ou da sentença em mandado de segurança. Esta súmula foi cancelada. Súmula 218. Compete à Justiça dos Estados processar e julgar a ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão. Súmula 219. Os créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida, inclusive a remuneração do síndico, gozam dos privilégios próprios dos trabalhistas. Súmula 220. A reincidência não influi no prazo de prescrição da pretensão punitiva. Súmula 221. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Súmula 222. Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no artigo 578 da CLT. Súmula 223. A certidão de intimação do acórdão recorrido constitui peça obrigatória do agravo de instrumento. Súmula 224. Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito. Súmula 225. Compete ao Tribunal Regional do Trabalho apreciar recurso contra sentença proferida por órgão de tribunal de primeiro grau da Justiça Trabalhista, ainda que para declarar-lhe a nulidade em virtude da incompetência. Súmula 226. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado. Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 228. É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo da prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Súmula 230. Cancelada. Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Súmula 232. A fazenda pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito. Súmula 233. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. Súmula 234. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspensão para oferecimento da denúncia. Súmula 235. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Súmula 236. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflitos de competência entre juízes trabalhistas vinculados a tribunais regionais do trabalho diversos. Súmula 237. Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. Súmula 238. Na avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no juízo estadual da situação do imóvel. Súmula 239. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Súmula 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Súmula 241. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Súmula 242. Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários. Súmula 243. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Súmula 244. Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato, mediante cheque sem provisão de fundos. Súmula 245. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Súmula 246. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito,
constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Súmula 248. Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas prestada, é título hábil para instruir pedido de falência. Súmula 249. A Caixa Econômica Federal tem legitimidade passiva para integrar processo em que se discute correção monetária do FGTS. Súmula 250. É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata. Súmula 251. A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. Súmula 232. Os saldos das contas do FGTS, pela legislação infraconstitucional, são corrigidos em 42,72% IPC, quanto às perdas de janeiro de 1989 e 44,8% IPC, quanto às de abril de 1990, acolhidas pelo STJ os índices de 18, 0,2% LBC, quanto às perdas de junho de 1987, de 5,38 BTN para maio de 1990 e 7% TR para fevereiro de 1991, de acordo com o entendimento do STF. Súmula 253. O artigo 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. Súmula 254. A decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada pelo juízo estadual. Súmula 255. Cabe embargos infringentes contra acórdão proferido por maioria em agravo retido, quando se tratar de matéria de mérito. Súmula 256. Súmula cancelada. Súmula 257. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres não é motivo para recusa do pagamento da indenização. Súmula 258. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Súmula 259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. Súmula 260. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos. Súmula 261. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas
em estabelecimentos hoteleiros deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação. Súmula 262. Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Súmula 263. Súmula cancelada. Súmula 264. É irrecorrível o ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva. Súmula 265. É necessário a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Súmula 266. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Súmula 267. A interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta à expedição de mandado de prisão. Súmula 268. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. Súmula 269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Súmula 270. O protesto pela preferência de crédito apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca a competência para a Justiça Federal. Súmula 271. A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário. Súmula 272. O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço se recolher contribuições facultativas. Súmula 273. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessário a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Súmula 274. O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Súmula 275. O auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia ou drogaria. Súmula 276. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais. Súmula cancelada. Súmula 277. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmula 279.
É cabível execução por título extrajudicial contra a fazenda pública. Súmula 280. O artigo 35 do Decreto-Lei 7.661, de 45, que estabelece a prisão administrativa, foi revogado pelos incisos 61 e 67 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Súmula 281. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa. Súmula 282. Cabe a citação por edital em ação monitória. Súmula 283. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. Súmula 284. A purga da mora nos contratos de alienação fiduciária só é permitida quando já pagos pelo menos 40% do valor financiado. Súmula 285. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, incide a multa moratória nele prevista. Súmula 286. A renegociação do contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Súmula 287. A taxa básica financeira não pode ser utilizada como indexador para correção monetária nos contratos bancários. Súmula 288. A taxa de juros de longo prazo, TJLP, pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 289. A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena por índice que recomenda a efetiva desvalorização da moeda. Súmula 290. Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador. Súmula 291. A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela Previdência Privada prescreve em 5 anos. Súmula 292. A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário. Súmula 293. A cobrança antecipada do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Súmula 295. A taxa referencial é indexador válido para contratos posteriores à Lei 8.177 de 91, desde que pactuada. Súmula 296. Os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência
são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulado pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula 298. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei. Súmula 299. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Súmula 299. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.